Lei 8666, artigo 13, licitações. Serviços técnicos profissionais especializados. São aqueles serviços que não precisam de licitação. São tão especializados que não têm competição. Então vamos ver algumas atividades que são consideradas especializadas e para deixar de lado a licitação. Serviços técnicos profissionais especializados estão previstos pelo artigo 13 da Lei de Licitações. Isso vai ter uma repercussão muito grande lá no artigo 25 dessa mesma lei, que fala da inexigibilidade de licitação para contratar determinados serviços. Quais serviços são esses e por que temos que saber? Inciso 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Esses, por serem altamente especializados, eu posso simplesmente descartar a licitação. Vou contratar o melhor, o cara que mais sabe sobre determinada atividade técnica. Inciso 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Inciso 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Por exemplo, você precisa no seu órgão público de uma assessoria de auditoria financeira para saber como gastar melhor. Por exemplo, também, eu preciso de uma assessoria jurídica, uma banca de advogados para auxiliar na condução de um processo jurídico muito importante para a prefeitura ou muito importante para o Estado. Inciso 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços. Por exemplo, você é um órgão público e vai construir uma obra, um edifício, uma ponte, mas a sua formação é em contabilidade. Você é o gestor que vai construir esse edifício, né? Essa ferrovia ou a ponte. O que você entende de engenharia? Absolutamente nada. Então, qual a segurança jurídica ou a segurança administrativa que eu vou ter para assinar que uma determinada fase da obra foi feita com perfeição, conforme fala o edital, sendo que eu nem sei medir uma ponte, uma viga de ponte, uma coluna de viaduto, por exemplo, uma espessura do asfalto ou o tipo do asfalto que tem que ser usado. Para isso, eu posso contratar um profissional habilitado específico para essa atividade. Inciso 5. Patrocínio ou defesa de causas jurídicas ou administrativas. Aqui também se tem banca de advocacia, como já dito antes no inciso 3 desse mesmo artigo. Inciso 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Aquelas pessoas que dão um treinamento, por exemplo, para os funcionários de serviços públicos. Inciso 7 do artigo 13, sobre restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Eu posso contratar uma pessoa com serviços especializados, mas uma coisa é eu contratar ela para consertar o telhado da minha casa, por exemplo, e outra coisa é eu contratar ela para consertar o telhado de uma casa de 300 anos em que houve alguém que morou lá e fez parte de alguma revolução histórica brasileira, por exemplo. Eu não posso simplesmente chegar lá e sair pintando a casa ou reformando alguma de suas partes. Isso, por exemplo, é um serviço técnico, não é um serviço genérico e não é o serviço que você vai disputar no concurso público também, por exemplo. A recomendação da Lei 8.666 para remunerar essa esfera de profissionais que estão sendo retratados no artigo 13 é por meio da premiação. Ou seja, por exemplo, eu faço um concurso com a melhor ideia para a restauração de uma obra, ou com o melhor projeto de fiscalização, e a pessoa que tiver a melhor ideia eu vou e premio. Isso se chama concurso de premiação, pois nesse caso não vai ter concurso público para contratar profissionais especializados para essa área. A prestação de serviços técnicos de profissionais especializados deverá preferencialmente ser celebrada mediante concurso, com estipulação de premiação e remuneração. Ou seja, todos aqueles profissionais estados antes no artigo 13, no inciso 1 ao 5, se ele se enquadrar como serviço de natureza singular, notória, especialização, se ele é o cara ou é a empresa e não faz licitação e também não faz contrato direto, então é o preço que a pessoa estipular. O artigo 14 da Lei 8.666 diz o seguinte: nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato à responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
Artigo 15 da Lei 8.666. As compras sempre que possível deverão seguir os regulamentos que irei citar abaixo. Cada regulamento abaixo tem a função de estabelecer normas e rotinas para compras, contratação de serviços e obras no âmbito de organização social. Inciso 1. Atender ao princípio de padronização que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observado quando for o caso as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Então, resume-se que esse inciso visa atender padronizações de compras, garantindo assistência técnica e garantia. Inciso 2 do artigo 15. Ser processado através de sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço é um meio da administração pública registrar os preços de eventual fatura ou aquisição. Inciso 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes à do setor privado. Este inciso remete que deve haver uma equiparação de recebimento e pagamento igual ao dos setores privados. Sendo assim, compradores e vendedores devem se submeter a esta forma. Inciso 4 do artigo 15. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar peculiaridades do mercado, visando economicidade. Os vendedores devem se submeter a parcelas necessárias para que o comprador possa adquirir tal produto, visando uma economia necessária para ambos. Inciso 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito de órgãos e entidades da administração pública. Os vendedores devem estabelecer preços para os seus produtos em uma faixa adequada mediante ao órgão da administração pública. Parágrafo 1 do artigo 15. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. É o procedimento prévio e indispensável para a verificação de existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes da contratação pública. Parágrafo 2 do artigo 15. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para a orientação da administração na imprensa oficial. Então, os preços dos produtos devem ser fornecidos e publicados a cada 3 meses, segundo a orientação da administração. Parágrafo 3 do artigo 15. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais observadas as seguintes condições. Inciso 1 do parágrafo 3. Seleção feita mediante concorrência. Inciso 2 do parágrafo 3. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização de preços registrados. Inciso 3 do parágrafo 3. Validade de registro não superior a 1 ano. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Nas compras deverão ser observadas a especificação completa do bem a ser adquirido sem condição de marca, a definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. O reconhecimento do material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 desta lei, para a modalidade de convite deverá ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 membros. Artigo 16 da Lei 8.666. Será dada publicidade mensalmente em órgãos de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público a relação de todas as compras feitas pela administração, direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por item as compras feitas com dispensas e inexigibilidade de licitação.